Esses dias eu estava refletindo sobre a questão da sexualidade e me veio à mente três pensamentos sobre a questão do sexo, sobre a questão sexual. Três aspectos, né, nesse pensamento me vieram à mente. E quais são esses aspectos? Primeiramente, o sexo natural. O sexo como um acontecimento natural na vida conjugal, né? Ou seja, o casal está ali casado e naturalmente o sexo acontece. Naturalmente o sexo se torna ali, né, um ato prático, diário, cotidiano. O sexo está ali acontecendo constantemente. Então, esse é o aspecto do sexo como fato natural no casamento, né? Ele acontece naturalmente. Alguns vão dizer que essa realidade é comum nos primeiros dias do casamento, né? Então o camarada casou ali e ele está tendo ali o seu momento de casamento, está recém-casado, então o sexo é uma coisa natural, ele acontece naturalmente, não tem força por parte do marido, não é necessidade de força por parte da esposa, ambos se entendem e o sexo acontece naturalmente, né? Então esse é o primeiro aspecto do sexo na vida conjugal. O segundo aspecto é o sexo como salvador do casamento, né? Como assim sexo salvador do casamento? É o sexo como restaurador das energias conjugais desgastadas, né? Por que eu penso assim? Por que isso? Por exemplo, o casamento está ali já há um tempo, o casal está casado e por conta do cotidiano, da vida, o relacionamento se desgasta, as contas, as preocupações, né, o trabalho, o dia a dia é desgastante e acaba trazendo também desgastes para a vida conjugal. Então acaba que no casamento o casal experimenta momentos de desgaste conjugal e eles acabam ali experimentando um certo esfriamento, né, no seu relacionamento conjugal em termos de sexualidade. Então o sexo já não é mais tão natural, né? O sexo ele já não é mais tão, vamos dizer assim, tão contínuo, né? Ele vai se tornando uma obra rara no casamento, né? Ele acontece esporadicamente, né? Não mais com aquela frequência que acontecia anteriormente, né? Quando o sexo estava acontecendo naturalmente. Então agora o sexo ele se tornou raro na vida conjugal. Porém, o que acontece? O casamento vai prosseguindo e esse casal, eles percebendo essa necessidade de que algo aconteça na sua vida, né, no seu casamento, e ali entendendo que precisa haver uma manutenção na vida conjugal, talvez eles vão a um encontro de casais, ou eles vão a um terapeuta, ou eles vão, né, ouvir uma mensagem, alguma reflexão sobre a questão, e eles acabam entendendo, opa, está faltando sexo no nosso relacionamento. E aí há aquele despertar, né, de ambos os cônjuges, né, para entenderem que eles precisam voltar à prática natural do sexo. O sexo precisa voltar a ser praticado naturalmente na relação conjugal. Ele precisa voltar a ter o seu lugar normal, regular na vida conjugal, né? Eles andavam meio desligados um do outro, meio afastados um do outro, o marido, né, meio desligado, não tão carinhoso, não tão romântico, a esposa meio desligada também, um pouco desatenta com as coisas, né, da vida conjugal, mas agora eles tiveram aquele despertar, né, e começar a pensar de novo, poxa vida, nós temos que voltar a nos relacionar sexualmente, o sexo precisa voltar a acontecer no nosso casamento, nós não podemos ficar assim, a gente precisa retornar às vias de fato, né? Então eles vão lá e reatam, né? E o sexo volta a acontecer, renovando as energias conjugais, né? Restaurando o prazer da vida conjugal. O sexo tem esse papel fundamental, ajuda nisso, né? Porém tem um terceiro aspecto relacionado ao sexo no casamento, que é quando o sexo ele perde seu poder restaurador, quando o sexo perde seu poder energizante, vamos dizer assim, quando o sexo ele perde o seu poder de ser o catalisador da vida conjugal, né? Ele não mais tem efeito para trazer renovo conjugal, ele não mais tem efeito para trazer ali um ar, né? uma renovação para a vida conjugal. O sexo, de fato, ele agora está sendo até visto por alguns dos cônjuges
como um meio pelo qual o casamento pode ser salvo, mas já não gera mais, né? O sexo, apesar dele acontecer, ele se tornou monótono, ele perdeu o sentido, né? Ele não está sendo mais feito com aquela paixão, já não há mais prazer, já não há mais aquela satisfação. E em muitos casos o sexo acaba sendo colocado nessa posição como o meio pelo qual o casamento poderá ser salvo, né? Então, é porque não tem sexo. Aí a mulher que descuidou nessa parte, ou o homem que descuidou nessa parte, eles despertam ali para ver o sexo agora como um meio de salvar o casamento. Só que já é tarde. Não é? Então, infelizmente, o sexo não é mais o sexo em si que vai ser capaz de trazer essa restauração das energias conjugais. Não é o sexo em si que vai conseguir fazer com que as bases conjugais sejam novamente restauradas. Vai precisar de outros elementos que também são importantes na vida conjugal, né? Vai precisar de outros elementos que também são fundamentais na vida conjugal para que a vida conjugal desse casal volte novamente a ser uma vida de realização, uma vida de parceria, uma vida de motivação, né, de prazer, de fato, na vida conjugal. Está faltando voltar alguma coisa aí e não é o sexo que vai trazer. Então eles vão precisar de algo mais forte. Infelizmente, quando o casal chega nesse ponto em que o sexo ele já não é mais uma ferramenta de renovação na vida conjugal, de renovação de prazer, de renovação de satisfação na vida conjugal, torna-se um sinal de que o casal está precisando de uma ajuda, de uma intervenção, porque infelizmente esse casamento pode estar se dirigindo, né, para uma finalização, para um término, né, para um divórcio. Então é necessário que o casal corra atrás. Se o sexo hoje no seu casamento ele já não está sendo mais o catalisador de emoções boas, né? O catalisador, o causador de prazeres, né? Que façam você e seu cônjuge se unirem, se desejarem cada vez mais, então tem algo que está errado e você precisa urgentemente procurar ajuda para que, novamente, as energias conjugais possam voltar a se fazerem presentes na sua vida conjugal, na sua vida a dois, no seu casamento, viu? Deus abençoe.